E vamos falar sobre o filme Silvio, né? A cinebiografia, o thriller de ação, o filme sobre o sequestro do Silvio Santos, vamos falar a verdade, né? É um filme que poderia ser sobre a história, a vida e obra de Silvio Santos, mas ele é muito mais focado no sequestro e decisões estranhas. Vamos colocar estranhas para não falar outro tipo de coisa. E também essa análise não vai ser só sobre o filme, tá? Eu vou comparar bastante com a série. Então, assim, se você não viu a série... Não tem spoiler na vida do Silvio Santos, né? Mas, enfim, se você não viu a série e quiser saber um pouco mais, ela tá disponível no Disney Plus agora, né? Ela era do Star Plus, tá no Disney Plus. E é uma série muito boa, tá? Diferente do filme, que a gente vai comentar devagarinho algumas coisas sobre ele. Contar a história de um personagem tão importante para a história do Brasil como Silvio Santos... Importante, tá, gente? Vocês podem gostar dele ou não gostar, mas é um cara que mudou e é a cara da TV brasileira, tá? Não vou entrar nesses méritos das coisas que ele fez, principalmente depois de velho, os comentários que ele fazia depois de velho, mas sobre a figura do Silvio Santos, uma figura importante para a TV brasileira e provavelmente a pessoa mais imitada da história do Brasil, talvez. O Silvio Santos, ele é uma figura que está muito presente na vida de qualquer brasileiro. A partir de agora, provavelmente as novas gerações não terão essa figura, né? Mas se você nasceu até 2015, o Silvio Santos em algum momento fez parte da sua vida, mesmo que indiretamente. Então, assim, eu acho muito importante, uma figura muito importante e o filme... Eu sinto que ele não soube retratar isso. E é um problema muito grande em que a série conseguiu fazer isso de uma maneira muito, muito boa. O filme, ele vai contar a história do sequestro do Silvio Santos. Para quem não sabe, Silvio Santos foi sequestrado alguns dias depois da sua filha, a Patrícia Bravanel, que hoje está no programa Silvio Santos. Ela foi sequestrada, o Silvio pagou, ele pegou de volta a filha, né? E alguns dias depois teve toda aquela perseguição que tem no começo do filme, né? E o próprio Silvio virou o sequestrado da situação. Isso foi um evento muito, muito importante da história do Brasil, né? É um momento com várias figuras históricas, né? O governador, que eles não falam no filme, né? O nome do governador é o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, tá? Então, para vocês terem essa noção. Então, toda essa situação do sequestro foi real. E eu não sei se foi exatamente daquele jeito, mas boa parte foi daquele jeito. Então, assim, é uma situação muito impactante do Silvio já nos anos 90, né? Já estabelecido com o Baú, estabelecido com o SBT. Depois de ter uma tentativa de virar presidente do Brasil, sim, isso aconteceu. Então, assim, é um evento muito importante na vida do Silvio. E que o filme, eu sinto que ele usou esse filme para fazer aquele tipo de filme que você faz, pega um evento e aí você vai dando os flashbacks para contar a história. Mas, cara, é a história do Silvio Santos. Eu acho que isso é você jogar fora muita coisa com potencial, sabe? E uma coisa que a série faz muito bem. A série não conta de maneira linear a história do Silvio Santos. Nas 2 temporadas que ela tem, ela se passa em 2 linhas do tempo, né? Então ela se passa a primeira temporada no começo da carreira dele, ali já na Globo, naquela situação dos anos, provavelmente ali 60, 70, até um pouco mais, não, 60, 70 porque tá na ditadura militar. Que ele é uma grande estrela da Globo e ele vai depois conseguir o SBT, a concessão, versus ele nos anos 90, né, a outra parte da história, da linha do tempo da história, em que ele tá tendo problemas para manter a audiência, né? Então vai ter muito ali o Gugu presente, a figura do Gugu. Então a gente vai ver outras pessoas importantes da história do Silvio Santos e da TV brasileira ali também, sabe? Isso a série faz muito, muito bem. E o filme não, porque o filme foca tanto em falar do sequestro que parece que o Silvio é só um milionário que foi sequestrado, sabe? Não tem aquela imersão da gente entrar... Estamos entrando num filme de época para ver uma figura importante do Brasil, sabe? É um negócio estranho, sabe? É um negócio que parece que ele é só um cara rico, o Silvio Santos, sabe? Que não conseguem explorar muito essa situação. E na série tem um sequestro também, tá? Só que o sequestro é, se eu não me engano, no último ou penúltimo
episódio da última temporada. Então, assim, nesse ponto, a série e o filme, eles têm totalmente... Claro, também eu entendo, a série tem muito mais tempo, a série tem episódios, é muito mais fácil você selecionar a história que você vai contar por episódio e fazer parte de uma história como um todo. Só que, cara, é um filme de Silvio Santos, sabe? É um personagem que você tem que saber falar sobre ele, saber construir isso, esses momentos do Silvio Santos, sabe? Então, assim, eu acho que temos um problema muito grande narrativo no filme, que é justamente o filme focar só no sequestro. Só que, assim, se ele fosse um filme pra focar só no sequestro, eu acho que também ele não consegue escalar a tensão no sequestro, sabe? Claro, todos nós sabemos que o Silvio Santos não morreu naquela situação, mas em nenhum momento você sente nada pelo Silvio, nem carinho pelo carisma dele, ou pela figura dele, e muito menos os dramas que ele tenta abordar ali. É muito vazio, é muito pouco explorado, e assim, é uma parte que tem tanta história legal do Silvio pra ser contada, e eu acho que escolheram uma que é incompleta, porque não mostra a situação da Patrícia, que seria complementar a esse sequestro, a continuação desse sequestro. E também, sei lá, o Silvio tem muita história legal, cara. Eu acho que perde muito tempo contando essa história do sequestro, sabe? Que foi um negócio que aconteceu, um negócio importante, mas que resolveu rápido, né? Vou colocar assim. Claro, tem um risco de vida, um monte de coisas, mas a situação, sabe? Tem tanta coisa mais legal que nem a própria crise do Pan-Americano, que é a segunda temporada da série. Que é um negócio muito legal que eles contam. Quanto a sucessão do Silvio, né? O drama dele perdendo a voz, né? Que também conta a primeira temporada. Então, assim, são tantos pontos que você poderia abordar. E foi contar esse, sabe? Eu não me conformo. E vamos falar sobre imitação de Silvio Santos. Tá, eu não sei imitar o Silvio Santos e, spoiler, o Rodrigo Faro também não sabe. E, cara, não precisava imitar o Silvio Santos, sabe? Esse é um negócio que é um negócio polêmico, mas eu acho que vocês vão entender o ponto que eu quero chegar. Se você quer imitar uma figura tão importante como o Silvio Santos é uma figura que todo mundo imita, é um negócio que não tem como ficar legal, sabe? Eu vou pegar o exemplo do Taron Egerton fazendo o Elton John, porque ele canta as músicas também, né? O Rami Malek, ele canta, mas tem uma estilização na voz. Não é a mesma voz do Elton John, mas fica bom. Por quê? Porque não precisa ser igual, sabe? Se o filme trabalha bem essa imersão do personagem, fica bom, sabe? Então aqui não é nenhuma crítica ao Rodrigo Faro atuando, tá? Embora eu também acho que, o filme do Silvio Santos precisa de Star Talent, sabe? Pra quem não sabe, Star Talent é mais a dublagem do que dos filmes, mas você escolhe um ator muito, muito grande, ou uma figura muito importante, pra atrair o público por ela, né? Mas, cara, o filme do Silvio, sabe? Precisa ter alguém pra fazer isso. O nome do Silvio tava tão forte, claro. Eles não sabiam da morte do Silvio na época que o filme foi produzido, filmado e escolha de atores. Mas, cara, precisava. E nada contra o Rodrigo Faro, pelo amor de Deus. Mas o Rodrigo Faro tem outro problema, que ele é uma figura muito carismática por si só, sabe? Então é impossível ter a conexão aí. Desculpa aí, Fred Bruno, que eu sei que ele fez essa postagem aqui. E com todo respeito, cada um vai ter a sua vivência com o filme. Mas não, né? Dá pra ver o Rodrigo Faro o tempo todo lá. E é uma comparação que na série é muito boa, tá? Os atores que fazem o Silvio Santos na série, tanto ele criança assim, adolescente, né? Quanto ele, a versão jovem adulto, quanto a versão dele final, parece que o Silvio Santos em nenhum momento. Mas eles sabem usar os trejeitos do Silvio Santos para construir essa imersão. Então não vai ficar ele falando maoi o tempo todo, sabe, trazendo essa imitação. Não, ele vai fazer o quê? Ele já criou na sua mente o personagem. E é legal porque eles têm essa diferença eles interpretando o Cenoura Bravanel pro Silvio Santos. Eles entenderam que o Silvio Santos era um personagem do Cenoura Bravanel. E isso fica muito bem construído. Diferente do filme, que parece uma imitação, sei lá, que você veria no Show do Tom. E aí falar um pouco do filme. O filme é ruim? Não. Ele é bom? Também não é. Ele é um filme genérico. É esse que é o problema do filme. Ele é muito, muito genérico. Ele não sabe o que ele vai te contar.
E não saber o que vai te contar é a pior coisa pra um filme, sabe? Então, assim, é terrível. Tipo, um filme do Silvio Santos não poderia ser isso. Eu acho que esse que é o ponto. Mas, por outro lado, cara, como eu já falei no meio aqui da explicação, eu recomendo demais a série. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui embaixo, deixa nos comentários, um vídeo só sobre a série. A primeira temporada e a segunda temporada. Que a série é excelente em todos os pontos. Em tratar os fantasmas do Silvio, as polêmicas do Silvio, tanto com a primeira esposa, quanto polêmicas internas do SBT, polêmicas até jurídicas, né, de coisas que ele fez, tudo. A série aborda isso de uma maneira muito boa, com atuações muito boas, com personagens icônicos que você vai ver e falar, caramba, olha, o Gugu. Você vai falar, pô, Pedro de Lara, colocar. Eles colocam até, pra quem não sabe, na briga entre a audiência do SBT com a Globo, do Gugu versus o Faustão apelou e colocou uma pessoa, eu não sei agora a doença que ela tem, tá? Mas ela é como se fosse um nanismo extremo, vamos colocar assim. Não sei se é o termo certo esse, tá? Então me corrijam nos comentários, por favor. Pra fazer uma graça, pra ter audiência pelo bizarro, né? E é uma pessoa, né, com uma condição de saúde e mesma condição financeira ruim e foi lá, se prestou aquilo, né? E pra compensar isso, o Gugu faz uma entrevista fake com o PCC. Essas duas coisas estão na série. Então, assim, a série ela é tão caprichada que comparar ela com o filme é muito bizarro, sabe? Esse pra mim é um ponto que me entristece muito sobre o filme. E, enfim, o filme tá no cinema. Eu acho que ele não tá sendo um sucesso de público, né? Eu, pelo menos, quando eu fui assistir o filme, tinha eu e mais 3 pessoas na sala. Eu não sei como é que tá esses dados. Mas é uma pena. É uma pena porque é uma oportunidade boa de fazer um filme nacional legal. Um filme que poderia ser vendido pra fora porque o Silvio Santos é uma figura latino-americana muito forte, né? O pessoal do México, por conta do Chaves, tudo também tem um carinho. A Televisa gostava muito de muita interação com o Silvio. Então poderia ser um filme pra passar no México, por exemplo. E é um filme que é duro. Poderia ser gigante e escolheu ser medíocre e... Enfim, vejam a série. O filme é uma excelente propaganda pra série. Então assistam a série, que a série é muito, muito boa. Disponível no Disney+.